Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz, mais uma escola bíblica dominical, na esperança de que seja proveitoso a nossa reflexão, a nossa meditação no livro dos livros, na palavra de Deus. E este estudo, queremos falar sobre o pacto de amizade entre Deus e o pecador. Quando a gente fala de pacto e fala de amizade, nós falamos de compromisso, de tratado. Quando a gente fala de pacto, nós falamos de assinatura em conjunto, de um compromisso em que tem as partes, tem as cláusulas, e cada um, isto depois de lido, é registrado e assinado. E aí isto é um pacto, isto é um documento. E Deus, pela sua infinita graça, fez um pacto para salvar o homem pecador. Nós vamos verificar nesse estudo resumido do assunto, de que não é muito fácil, não é muito simples Deus estabelecer um pacto de amizade com o pecador, porque ele tomou a decisão. O pacto é de iniciativa dele, a decisão de Deus de salvar o pecador por meio de sua graça. Isso é pacto, e é isso que a gente quer colocar aqui. E o texto básico para o nosso estudo está em Tiago, no capítulo 2, o versículo 23, que diz assim: E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Você se sente amigo de Deus? Você crê em Deus, você depende da graça dele, você tem a certeza do amor dele, do perdão, de tudo isso. Mas você se sente amigo de Deus? Vamos pensar nas amizades que você tem no mundo. As pessoas são pessoas da sua intimidade, são pessoas que você, via de regra, conhece e é conhecido por elas. Se estabelece uma amizade ao longo da vida que conhece, basta bater o olho e já sabe como é que tá, se tá bem, se não tá bem. A amizade tem essa empatia, tem essa aproximação, tem anos de convivência. A amizade, nas dificuldades, na dor, é que se revelam os verdadeiros amigos. Alguém já disse que a verdadeira amizade não desculpa nada, mas perdoa-se tudo. E Deus tem uma disposição em estabelecer um pacto de amizade comigo e com você. Agora, quais são os desafios de Deus para estabelecer esse pacto de amizade? Primeiro nós vamos ver as dificuldades. A primeira dificuldade é que somos inimigos de Deus porque acreditamos na narrativa do diabo que Deus é especialista em nos privar do melhor e nos manter na mediocridade. Essa é a primeira dificuldade. As pessoas acreditam numa versão do diabo lá no Éden, que Deus nos priva do melhor. Foi exatamente o que ele disse para Adão, lá no capítulo 3 de Gênesis, que Deus estava omitindo. Não que Deus seja necessariamente ruim, pois no Éden eles tinham do bom e do melhor. Então ele traz essa dificuldade. Ele diz para o casal: Deus priva. Você sabe, muita gente tem dificuldade de se aproximar de Deus porque entende que o Deus é aquele que poda, é aquele que limita, é aquele que esconde o melhor. E nós ficamos muitas vezes questionando: poxa, eu sou de Deus, por que coisas ruins acontecem comigo? E o diabo, ele trabalha exatamente nisto. Ora, ele tentou a mesma coisa com Jesus lá na tentação, não foi? Essa é a dificuldade que eu estou dizendo. Deus, ele quer estabelecer um pacto de amizade, mas a primeira dificuldade que ele encontra é que a humanidade tem cabeça feita por uma versão. Já que é Deus, então ele tem a obrigação de me dar o melhor.
Se tu és filho de Deus, transforma pedras em pães. Se tu és filho de Deus, exerça o seu ministério na mística, de flutuar, de levitar. Se és filho de Deus, renda-se a mim que eu te dou o mundo inteiro. Já que Deus não te dá o mundo inteiro, eu te dou. Ora, isso está embutido na alma humana rebelde, já que Deus não está fazendo. Não somos tanta gente que diz assim, não adianta a igreja, não adianta a Bíblia, não adianta nada, isso é bobagem. Eu vou atrás de alguma coisa que me dê substância. Já que eu não consigo nada com Deus, então eu já ouvi isso da boca de alguém. Eu fui fazer pacto com o diabo, porque ele dá. Deus não. Então essa é a primeira dificuldade que Deus encontra. Convencer pessoas assim, para dizer assim, vale a pena ser meu amigo, porque eu tenho algo muito bom. Não é para te dar. Eu sou algo muito bom para você. A segunda dificuldade de Deus estabelecer um pacto de amizade com homens pecadores é que somos resistentes ao convite da graça, porque nos encontramos envolvidos em outros pactos. É isso mesmo. O pacto, a mesma palavra aliança, pacto, compromisso, é assim, ele encontra a raça humana casada com o outro, pactuado com o outro. E ele não pode ter bigamia nessa relação. E uma das analogias da relação de Deus com a igreja é de um casamento. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele fala de marido, mulher, se me refiro a Cristo e à igreja. Mas quando ele vem estabelecer um relacionamento de amizade, uma aliança como de casamento, ele encontra a igreja, o seu povo casado. Casado com quem? Casado com a lei, casado com os bloqueios da vida. E o que acontece? Não pode ter um segundo casamento aí. Para ter um segundo casamento dentro da legislação, é preciso que alguém morra. A lei não morre. Nesse caso, eu posso morrer, nós morremos. Por isso que uma entrega, ele vai estabelecer um vínculo de amizade a partir de uma morte. E quem morre somos nós para ressuscitar com ele. Então essa é a dificuldade. As pessoas, via de regra, estão casadas com os negócios dessa vida. Jesus convida pessoas para fazer parte do casamento real. Eles não foram no convite porque eles estavam casados com outras coisas. Eles tinham um pacto com a vida. Cuidar do gado, casar, sepultar o pai quando ficar velho e morrer. Tem outras coisas. A dificuldade que Deus encontra em achar pessoas na terra que estejam descomprometidas, prontas para servi-lo, para entregar o coração a Ele, para a glória dele. Você quer ver a terceira dificuldade que Deus encontra para estabelecer vínculo de amizade através de um pacto? É que somos avessos ao pacto de amizade com Deus porque nossa condição natural é ser amigo dos prazeres. O pacto é de amizade, ser amigo de Deus. Jesus é muito claro quando ele diz assim, ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou você é amigo do mundo e inimigo de Deus. É incompatível essas amizades. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas, e o mundo, e os prazeres, e o oba-oba, e o aqui e agora. Então existe uma incompatibilidade. Então essa é uma dificuldade que o Todo-Poderoso, com tanto amor e carinho, e disposto a estabelecer um pacto de amizade, vai encontrar essa dificuldade, essas barreiras. Veio para o que era seu, os seus não receberam, porque amaram mais as trevas do que a luz. Esse fenômeno ainda continua nos dias de hoje? É claro que continua. Lógico. Mas o que você me diz de tanta gente buscando nos templos, buscando a Deus? A questão é a seguinte, que Deus é este? Tanta gente buscando, que Deus é este? O Deus que veio em carne para destruir as obras do diabo, que foi à cruz para pagar a nossa dívida e que requer da parte dos seus seguidores renúncia, entrega, arrependimento e fé para ser salvo da ira vindoura? Que é esse Deus que as pessoas de fato estão procurando? Eu tenho cá minhas dúvidas, mas enfim,
Mas esta é uma constatação bíblica e é uma realidade que a gente vive no mundo pós-moderno, continua do mesmo jeito. A quarta dificuldade que Deus encontra para estabelecer vínculo de amizade com a raça humana é orgulho. Nosso orgulho nos priva dessa amizade. E foi exatamente assim que Satanás caiu. O orgulho de querer ganhar a sua autonomia, de querer ser absoluto nas suas decisões. E tudo isso são barreiras, são dificuldades. Agora, eu não quero encerrar essa reflexão com as dificuldades que Deus encontrou para trazer esse ser humano, pecador, arredio, com outras prioridades, casado com um monte de coisa, priorizando aquilo que não é prioridade. Como Deus quebra isso? Como Ele torna esse pacto possível? Aqui que está a beleza do Evangelho. Agora a coisa começa a mudar. Tudo para ele conseguir quebrar essa muralha da China, da alma humana, tudo vai começar com um pacto de redenção. A primeira coisa que ele faz, o que ele fez lá na cruz, foi ter morrido por nós, foi ter pagado a nossa dívida, sem a gente ter noção. Jesus, ele, ao curar algumas pessoas acometidas de cegueira, surdos, enfim, os lunáticos, ele dizia estrategicamente: estão perdoados os teus pecados. É como se Deus visse todas essas dificuldades, a primeira coisa que eu vou ter que fazer deles é pagar a dívida deles, judicial. Eles estão incriminados, eles serão executados no juízo. Então eu tenho que resolver isso. Então ele veio e fez isto, não motivado pelas nossas buscas, pelas nossas boas intenções, mas motivado pelo amor que ele tem por nós. Então, uma vez que ele fez isso, fazendo um pacto de nos redimir, de nos tirar do gueto da escravidão, o que ele fez? E ele realizou isso no curso da história, foi a redenção. Depois, ele levanta profetas, homens de Deus no passado, apontando para Cristo com o ministério da palavra. Se nós vamos convencer essa raça humana dura, complicada, caída, irreversível, com o poder da palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E o ministério da palavra, ela é eficaz para fazer uma mudança de mente, uma metanoia. Esse é o objetivo de Deus. A dívida sendo paga e a palavra, o chamamento externo acontecendo, então nós vamos, como se tivesse uma reunião da Trindade lá, dizendo assim: com isto, esses humanos que nós amamos tanto, mas tão arredio, vão se voltar para mim. Então, esse ministério da palavra, associado à operação do Espírito Santo, gera uma eficácia, uma revolução, uma metanoia, uma mudança de postura, de comportamento, de pensar, de sentir e de agir no homem. E vai cair por terra todas as barreiras já mencionadas na nossa reflexão. E, por último, a proposta dele é aperfeiçoamento. Veja bem, a redenção, o ministério da palavra, a ação do Espírito e o aperfeiçoamento final, a promessa de glorificação, de ressurreição, do estado final de todas as coisas. E a ação do Espírito que está gerando esse aperfeiçoamento até a consumação de todas as coisas. Olha que maravilha. E aí o poder dele invade esse poder das trevas que tenta nos lacrar, nos impedir de nos aproximar dele. E ele faz isto porque ele nos ama, porque ele tem um objetivo muito claro: estabelecer um pacto de amizade. Agora nós queremos ver bases bíblicas para isto. Qual é a base escriturística para esse
pacto de amizade. Já lemos o texto de Tiago 2,23, que Abraão, ao obedecer, Abraão, ao dizer sim para Deus, isto foi imputado, foi colocado na conta dele como um ato de justiça, e a partir daí ele foi chamado amigo de Deus. Por isso que ele é o nosso pai na fé. O texto de João, capítulo 15, o versículo 14, o Senhor Jesus está dizendo o quê? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Isso depois de conviver, depois de conversão, ele diz assim, olha, eu dei todas as condições, redimi, santifiquei, convenci, tem a palavra, tem os meios de graça, para que vocês obedeçam. E ao obedecer diante dos recursos espirituais que nós temos na nossa mão, vocês serão colocados numa categoria de meus amigos. Você sai da categoria de servo, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Vocês são os meus amigos. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, antes de fazer isso, ele disse assim, vou conversar com o meu amigo Abraão para pedir a opinião dele. Você já parou para pensar? Deus, ao executar os seus planos de juízo, convocar os seus amigos como uma espécie de conselho para dizer das suas determinações, como se o próprio Deus dependesse da nossa opinião. E olha que Abraão deu sua opinião e Deus levou em consideração. Abraão, se tiver tantas pessoas nessa cidade como você está dizendo, eu concordo com você, nós não vamos destruir. O problema é que a cidade tinha passado dos limites. Ela estava num processo de irreversibilidade do pecado e foi destruída. Tá. E Jesus está dizendo aqui, em João 15, que nós somos amigos de Deus quando a gente faz o que Ele manda. Simples assim. Quem vive em obediência aos seus mandamentos são tratados como amigos. Portanto, não se trata de uma amizade passional, nada disso. Mas é objetivamente. Se eu entender o projeto de Deus, o pacto, que nós podemos também chamar pacto da graça, pacto de amizade, nós vamos ter uma resposta positiva, entendendo as ações completas de Deus para nos elevar, para nos colocar nessa condição de amigo. E olhe que quem não está em Cristo é inimigo de Deus. Ele tem a habilidade de transformar inimigos em amigos. E eu gostaria de ler alguns textos também no Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 7, o versículo 9, tem um texto muito interessante que diz assim, capítulo 7, o versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Promessa maravilhosa de Deus abençoar até 1000 gerações daqueles que lhe obedecem, daqueles que amam a sua palavra. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele disse assim, quanto amo a tua lei, como eu me deleito na tua palavra. Se você ler o Salmo 119, é um clássico de alguém que ama a palavra, que ama os mandamentos, os preceitos, que ele encontra nas verdades da palavra de Deus as riquezas do próprio Deus. E quando nós amamos o que Deus diz, ele diz assim que faz misericórdia, que abençoa até 1000 gerações. Um outro texto maravilhoso no Salmo 103, também muito conhecido, no Salmo 103, o versículo 17 e 18, que está assim escrito, Salmo 103, 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade, eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. É muito certo o que Deus está dizendo. Não basta você ter um estereótipo de religioso, frequentar a igreja, ser da nação de Israel. Ele está dizendo assim, o diferencial de gente que tem amizade com Deus é gente que ama a lei, que cumpre.
e que obedece os seus preceitos, que obedece o que ele manda. Não existe nada, não existe papo mais reto do que esse de Deus. Por que ele diz isto? Porque são pessoas que receberam as ações transformadoras do Espírito Santo e agora elas estão capacitadas a crescer nessa amizade até o dia final, até terminar a nossa história. Que a nossa história seja estabelecida dentro desta amizade. Ok, meus queridos? Aí, por último, essa amizade ela é concretizada na realização final. E há um texto também em Apocalipse, que eu gostaria de ler, muito interessante, que fala do resultado final. É um pacto de amizade para não terminar nunca. Um pacto de amizade que começa com a redenção e termina com a glorificação, com o estado final de todas as coisas. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3... que diz assim, ó: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O verso 4 também li, tá bom? Então veja bem, o propósito de Deus final é levar a sua gente para tabernacular com ele. Isso é coisa de amigos. Quando você tem belos amigos, amizade forjada com as dores, com as lutas, você só quer uma única coisa para o seu amigo: que ele seja feliz, que ele viva bem, que ele seja um vencedor. Se você tiver uma condição para ajudá-lo, dar um empurrãozinho, levantar essa vida, você faz isso. Nós humanos fazemos isso. Agora pense em Deus, que tem uma obstinação de transformar a gente em inimigo e em amigo, e o ponto final dele, de acordo com o texto, é levar a gente com ele, para morar com ele, para compartilhar os seus segredos, a sua grandeza. Ele está dizendo assim, Jesus mesmo disse: eu vou preparar lugar e venho buscar vocês para morar comigo, para compartilhar a minha intimidade, os meus mistérios, a grandeza. Por enquanto, vocês estão incapacitados de entender a grandeza, a imensidão, o gozo pleno. Por enquanto, vocês recebem porções de sobrevivência aqui até cumprir a missão. O ponto final é isto: Deus dizendo que quer morar com a gente. E isto é muito mais do que amizade. Isso é casamento que nem a morte separa. O noivo, a noiva, o casamento real. E paz, com ausência de choro, de lágrima, de dor, de tudo aquilo que é característico nosso aqui. Aí a gente chega a alguma conclusão. Deus, ele é santo, absolutamente santo, perfeito, absoluto, eterno. Nós, seres humanos, somos pecadores, imperfeitos, finitos. O eterno, para estabelecer uma amizade com o homem, com o ser humano, finito, pecador, necessariamente, ele teve que se fazer humano, perfeito, se fazendo imperfeito. Quando ele se fez carne e habitou entre nós, ele se fez pecado. Ele entrou no nosso mundo, ele entrou no nosso muquifo, ele veio direto numa manjedoura, ele nasceu no meio do gado, ele nasceu nos corredores, nos terminais, no ponto final. Por quê? Porque ele nos amou tanto que ele veio. E o que ele fez? Ele levou sobre si o nosso pecado, a nossa finitude, as nossas queixas. E ele fez o que? Imputou, transferiu para nós a sua santidade, a sua justiça. Senhor, justiça nossa. E as duas coisas aconteceram simultaneamente. Ele se fez pecado e ele nos fez santo. E aí ele nos colocou no mesmo nível. Quando ele se fez pecado, ele morreu e ressuscitou em glória. E como é que ele nos fez santo? Quando ele pagou o nosso pecado. E quando ele nos ressuscita para a glória dele. Ele nos santifica. É o sangue dele quem nos justifica. Então ele desce e depois ele sobe conosco. Esta é a maravilha do Evangelho.
O resto são cólicas, dores, dúvidas, receios, machucaduras, mágoas, e tudo isto é subproduto de uma alma pequena, de um coração duvidoso, e que isso vai acabar, sabe aonde? No cemitério, no caixão. Mas antes que isso aconteça, que você entenda essa preocupação de Deus, essa obsessão de Deus em querer transformar você, meu irmão, meu amigo, em seu amigo, como ele fez com Abraão e como Jesus trata seus discípulos depois da ressurreição. Que Deus abençoe. Oremos. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor não está brincando de gato e rato com a gente. O Senhor veio nos buscar com a tua mão forte, com o teu braço estendido. O Senhor, como arrancou o povo de Israel do Egito, tem nos arrancado de um sistema que escraviza, que oprime. Muito obrigado porque, apesar da nossa inimizade, apesar da nossa rejeição, o Senhor não desistiu da gente e investiu pesado ao ponto de morrer na própria cruz para nos tirar de lá, das chamas do inferno. Fortalece a fé, dá com que nesses momentos de dificuldade que os nossos irmãos estão passando, que eles possam olhar além, mas muito além do presente século, das circunstâncias que nos oprimem e nos apertam. Sustenta-nos com a tua graça. Obrigado, porque o teu coração é um coração que nos ama e que o teu maior prazer é transformar cada um de nós em teus amigos, para compartilhar da tua grandeza. Muito obrigado pelo dom da vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.